Neste vídeo eu vou dar a minha opinião a respeito de uma das fases da carreira do Paul McCartney que as pessoas menos lembram, que é o início da carreira solo dele e os álbuns com o Wings, a banda que ele montou. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, recentemente eu estava conversando com um grupo de amigos e eu fiquei um pouco espantado do quão as pessoas desconhecem que uma das melhores fases da carreira do Paul McCartney é quando ele começou com a carreira solo dele e quando ele montou o Wings. Pois é, as pessoas lembram das músicas, mas não lembram dos discos. Então, nesse vídeo eu vou falar a respeito disso e eu tenho certeza que você vai ficar realmente muito surpreso com algumas coisas que eu vou contar aqui. Primeiro, é preciso que eu contextualize tudo para você poder entender exatamente aquilo que eu vou falar aqui. Primeiro, é preciso que você tente se imaginar na seguinte situação: você é o integrante mais adorado dos Beatles, que é a banda mais importante e de maior sucesso mundial de todos os tempos. Você é milionário aos 28 anos, e então a banda acaba. No topo, no auge. E aí, você deve se perguntar o que é que você vai fazer depois dessa idade e depois de ter conseguido absolutamente tudo na vida. Qual que é o próximo desafio que vai te manter estimulado e vai estimulado a continuar a viver, a trabalhar e produzir, depois de tudo que aconteceu com você, sendo o Paul McCartney? Eu espero sinceramente que você tenha a sensibilidade suficiente ao assistir esse vídeo para entender esse dilema e não soltar aquele velho papinho: agora eu vou viajar pelo mundo, vou curtir a família. Porque esse papinho ele é muito bom até certo momento, já que depois surgem as incertezas do que você vai fazer para se manter motivado. E foi exatamente isso que aconteceu com o Paul McCartney. Outra questão também que ocorreu ao Paul McCartney na época foi a seguinte: como trabalhar sozinho depois de passar o tempo todo trabalhando em banda? Como é que o Paul McCartney ficou pensando, como é que eu vou fazer isso depois de passar, inclusive, não só por isso, mas por um lentíssimo processo de finalização dos Beatles, em todos os termos, inclusive nos termos jurídicos, e que se mostrou um processo extremamente dolorido para o Paul McCartney. E dolorido a ponto de ele saber e ver os seus antigos amigos, né, vamos dizer assim, tocando a vida para lançar discos sem ele, depois que os Beatles acabaram. Por exemplo, o Ringo Starr, ele soltou 2 álbuns ao mesmo tempo em 1970, os injustiçados Sentimental Journey e o Book Up of Blues, tá? O George Harrison, por sua vez, soltou o aclamadíssimo e antológico All Things Must Pass e fez um sucesso arrasador. E o John Lennon, imerso naquela própria loucura dele, naquela maneira de ele ver o mundo pelo ponto de vista musical, vamos dizer assim, depois daquela bizarrice dos seus discos anteriores, gravados com a Yoko, assim, umas porcarias gigantes, ele soltou um belo e estranho disco, o Plastic Ono Band. O Paul McCartney já sabia de tudo isso, que isso ia acontecer, ele já sabia de antemão, quando ele decidiu que ele ia fazer o mesmo, para competir com o seu disco de estreia solo, ainda que com a culpa, vamos dizer assim, por ele se sentir fracassado na tentativa de manter os Beatles em pé, algo que ele não conseguiu. Tanto que ele quase sucumbiu à depressão e ao alcoolismo, cara. E ele foi salvo exatamente pela mulher dele, a doce e forte Linda McCartney, que obrigou o Paul a voltar a ter foco na vida
para exatamente voltar a fazer aquilo que ele fazia de melhor, ou seja, música. E foi o que ele fez nesse primeiro disco de estreia dele, carreira solo, o McCartney. Foi lançado em abril de 1970, gravado quase que inteiramente dentro da casa que o Paul tinha em Londres, sozinho, tocando todos os instrumentos e afirmando oficialmente na época que os Beatles não existiam mais. E ainda hoje, esse disco aqui, cara, ele exala uma simplicidade cativante que, entre o bom e surpreendente repertório, aliás, eu vou falar a respeito dele e de vários discos do Paul lá no meu clube de membros VIP, que você sabe muito bem que é um local em que você tem acesso, desde que você seja sócio, claro, a um monte de material inédito e exclusivo. Tem vídeos exclusivos para sócios, tem séries novas, tem apostas que você não sabe, tem descontos ainda maiores dos nossos parceiros, você pode assistir a shows gratuitos, né? E ainda frequentar bastidores. Você pode, inclusive, dependendo do plano, ter acesso a um grupo de WhatsApp comigo. Você vai ter contato em tempo real comigo. Então tem uma série de benefícios. Basta que você clique aqui embaixo e seja membro, e você escolhe o seu plano, e você vai ter acesso a esse material exclusivo. E voltando então a falar dessa fase do Paul McCartney, nesse álbum aqui está uma das mais lindas canções de todos os tempos, que é Maybe I'm Amazed, que foi composta em homenagem à própria Linda McCartney. Embora tenha sido, vamos dizer assim, muito criticado na época, né, apesar das ótimas vendas desse disco, que é óbvio, né, era o trabalho solo de um Beatle, né, de um ex-Beatle, esse disco aqui, ele deu ao Paul McCartney, cara, o necessário combustível para ele seguir em frente. E ele então ele lançou o Ram no ano seguinte, 71, que é um álbum que mostrou que ele havia voltado a ter um período muito fértil em termos de criatividade composicional, vamos dizer assim. Embora ele mantivesse, inclusive, uma conexão com a rusticidade do disco anterior, né, do McCartney, o Run ainda hoje ele mostra uma coesão muito bem elaborada. Ele é um disco mais diversificado em termos de estilo. Você percebe isso em algumas canções, como no blues, que é exibido numa ótima canção intitulada Three Legs. Tem também as duas pepitas que originaram, na minha opinião, grande parte da sonoridade do glam rock nos anos seguintes, que é Eat at Home e Smile Away. E tem uma canção marcante, pelo menos na minha adolescência, que é a sensacional e rasgante, vamos dizer assim, Monkberry Moon Delight, que é uma música que, inclusive, eu adoro, até a versão que foi incluída na trilha sonora dessa novela aqui, ó, Beth Rockefeller, né, numa versão do grupo Exuma, que é sensacional. Eu recomendo, inclusive, também se você encontrar essa trilha de novela por aí. E é óbvio que também, nesse disco, o Paul McCartney voltou a exibir aquela velha habilidade dele em compor harmonias e melodias simplesmente matadoras. E foi o ótimo resultado que ele teve nesse disco que deu o estalo na cabeça dele. E se ele voltasse a trabalhar com uma banda fixa? Como nos velhos tempos dos Beatles, só que, né, exercendo uma liderança inquestionável. E ainda por cima, ter uma banda fixa e voltar a sair em turnê. Obviamente que o Paul McCartney ele queria ter o mesmo prazer que ele teve, por exemplo, quando os Beatles viajaram para fazer aquela primeira turnê pelos Estados Unidos e se apresentar na TV. Foi um negócio divisor de águas. Inclusive, essa fase ela está registrada num livro espetacular que acaba de ser lançado pela Belas Letras, intitulado Os Olhos do Furacão. É um livro de fotos e textos
escritos pelo Paul McCartney, de próprio punho. As fotos são do acervo pessoal dele, porque, cara, quando ele fez essa turnê pelos Estados Unidos, ele levou a máquina fotográfica dele, que era inseparável, e ele registrou um monte de fotos incríveis dessa turnê. Tem, inclusive, nesse livro, tem fotos inéditas, tanto do George, quanto do John, quanto do Ringo, né? É um livro incrível. Tem, os textos foram escritos de próprio punho pelo Paul McCartney, tem umas histórias absolutamente reveladoras. Inclusive, esse livro vem com textos de historiadores renomados de Harvard, explicando também por que aconteceu aquele turbilhão de sucesso dos Beatles nos Estados Unidos, que foi realmente um negócio revolucionário, que mudou a música americana a música americana é a música mundial em todos os tempos. Então é um livro espetacular, e você sabe que aqui no meu canal você tem muitos privilégios. Basta que você clique aqui na descrição do vídeo, no link relacionado a esse livro, e na hora de finalizar a compra você vai colocar o seu cupom de desconto que você já conhece, escrevendo Regis Tadeu Indica, tudo junto nesse cupom. E você vai adquirir esse lançamento espetacular com um desconto inacreditável. E ó, eu garanto, cara, é um livro incrível. Assim, o material fotográfico e os textos vão certamente abrir a tua cabeça. E a cabeça dos seus filhos, que é mais legal ainda. Então, não perca essa oportunidade, tá bom? Não esquece. Não esquece de colocar o cupom de desconto, Regis Tadeu Indica, tá bom? E você vai adquirir esse livro que é maravilhoso. Então, para tentar reviver aquele tipo de prazer que ele teve enquanto os Beatles estavam excursionando, foi assim que surgiu o Wings. Ele montou o Wings e mais uma série de álbuns, uma série muito boa, com alguns discos inclusive se tornando clássicos para mim. Coisa impressionante. Essa nova etapa da carreira do Paul começou com um disco muito injustiçado, que é esse aqui, ó, Wildlife, de 1971. Inclusive, eu tenho a edição original inglesa, com o Paul e a nova banda dele tendo a oportunidade de realizar aquele antigo sonho, que era também gravar um álbum inteiro num curtíssimo espaço de tempo, assim como o Bob Dylan tinha feito aqui nesse disco aqui maravilhoso, intitulado New Morning. Ele tinha feito isso aqui em 1970, se eu não me engano, é isso? É, 1970. Por quê, cara? Porque o Paul McCartney ficou tão entusiasmado com o resultado que o Bob Dylan conseguiu nesse disco, que foi gravado em questão de semanas, que ele resolveu gravar o Wildlife, gravar e mixar em 2 semanas. E assim foi feito. E ainda hoje, esse álbum aqui, ele soa despojado, ele soa simples e bem divertido. Tente, por exemplo, não sorrir ouvindo canções deliciosas, como as 2 primeiras, cara, Mambo e Bip Bop. Tem também uma balada alto astral, que é Tomorrow, e tem uma emocionante reconciliação com o Lennon, que o Paul McCartney propôs em 2 canções desse disco, cara, a Some People Never Know e a Dear Friend. Presta atenção na letra dessas músicas, cara. Depois que o Paul McCartney lançou esse Wildlife, vieram 2 discos absolutamente sensacionais. Para mim, são clássicos espetaculares. Primeiro, depois do Wildlife, veio o Red Rose Speedway, no disco de 1973. Pra você ter uma ideia, eu gosto tanto desse disco que eu tenho a versão original inglesa desse álbum e tenho a edição remaster em CD que vem com um monte de bônus. Aliás, essa edição aqui é maravilhosa. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Um dos meus discos favoritos em todos os tempos. Olha que coisa incrível. A capa já é absolutamente inesquecível, né, cara? E aí, ó, olha aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha que demais. Olha que tá. Olha que bacana. Tá? Deixa eu tirar o disco daqui, que ele tá meio... Isso aqui. Olha que demais. Vem aqui a capa. Vem com... Olha que sensacional. Esse livreto com fotos. Olha que coisa incrível, cara. Essa aqui é a edição original inglesa. Olha que coisa, mano. Demais, né?
Eu adoro esse disco, cara. Tanto que, inclusive, eu tenho inclusive as duas versões desse álbum, de tanto que eu gosto dele. Então, meu amigo e minha amiga, esse disco aqui, curiosamente, as pessoas até não prestaram atenção, pelo menos aqui no Brasil, no álbum inteiro. Elas ficaram absolutamente emocionadas com o enorme sucesso de uma das baladas mais lindas de todos os tempos, que está nesse disco, que é My Love. E esse disco aqui tem um repertório absurdamente arrebatador, cara. Né? Tem a balada My Love, que é uma, já falei aqui, é um negócio espetacular, e ela tem uma letra absolutamente simples e direta, cara, porque exatamente o Paul, ele exercitou brilhantemente essa habilidade que ele tem, cara, de criar harmonias e melodias simplesmente divinas e dizer muito com tão pouco, de uma letra sublime, de uma maneira sublime. E ainda a banda, na verdade, contava agora com 2 guitarristas, cara. Além do, né, o Paul tocando baixo, e tinha o Henry McCulloch, ele veio se juntar ao guitarrista original do Wings, que era o Denny Laine, que era um cara que tinha tocado no Moody Blues, e a engenharia de som desse disco aqui foi feita pelo Alan Parsons. É exatamente aquele mesmo Alan Parsons. E também foi por causa de tudo isso, cara, que esse disco, ele tem um som mais musculoso em relação a tudo que o Paul McCartney tinha feito, né? Inclusive você pode notar isso em canções sensacionais como Big Barn Bed, Get on the Right Thing, e tem um medley final que são várias pequenas canções diferentes reunidas numa só. Hold Me Tight, Lazy Dynamite, Hands of Love e Power Cut. Ainda hoje esse disco aqui, ele soa como um clássico indiscutível. E aí, amigo, depois desse sucesso estrondoso, veio o compacto com a canção tema do filme do 007, o Vive e Deixe Morrer, Live and Let Die. E inclusive eu tenho a trilha sonora original do filme aqui, ó. Pois é, cara, descasso incrível que tem essa canção que fez um sucesso imenso. E aí o Paul já estava meio que tranquilo. E aí então, depois do sucesso desse compacto, veio a obra-prima dele, Band on the Run, tá? Esse disco aqui, que é absolutamente incrível. Tem essa edição remaster que vem com bônus aqui, é muito legal. E eu passei a minha edição em LP nacional para frente, para pegar uma edição que depois eu passei para frente de novo para pegar essa remasterizada aqui, e eu tô atrás muito da edição original inglesa ou americana do Band on the Run. Uma hora eu vou encontrar. E esse disco é uma obra-prima. Tanto que você ouve esse álbum do começo ao fim, cara, e ele parece uma coletânea de tão sensacional que é. E embora esse disco ele tenha uma história tão maluca e tão repleta de confusões, que aliás eu vou contar isso num vídeo exclusivo lá no Clube VIP, cara. Vou contar tudo, inclusive o quase assassinato do Paul lá em Lagos, na Nigéria, né, onde o disco foi gravado. E os Wings, cara, aqui estavam reduzidos apenas a o Paul McCartney, a Linda e o Denny Laine. E mesmo assim, cara, o processo de criação desse disco não só não foi afetado, como rendeu exatamente essa obra-prima que é inquestionável. A confecção desse disco, vamos dizer assim, tem, como eu falei, histórias tão absurdas que parece que elas foram tiradas de algum filme que misturava suspense e quase terror, cara. Eu vou fazer, como eu falei, um vídeo exclusivo lá no meu clube de membros VIP, falando a respeito desse disco aqui, de todos os contratempos, né? Como assim a problemática escolha do Paul McCartney em gravar esse disco em Lagos, na Nigéria, a perda dos integrantes da banda dele antes do embarque, a precariedade do estúdio onde eles gravaram, cara. Inclusive eles perderam as demos desse disco num assalto
que inclusive um assalto em que o Paul McCartney quase ele foi assassinado, aí teve a briga com o lendário astro nigeriano Fela Kuti. Tem um monte de histórias absolutamente espetaculares e surreais de tão absurdas. E isso eu vou contar lá no meu clube de membros VIP. Então tudo isso, todas essas confusões, torna a qualidade dessas canções ainda mais inacreditável. E esse disco tem uma das sequências de faixas mais incríveis registradas num único disco, cara. Tem a faixa título Bad on the Run, depois vem Jet, depois tem uma canção delicada, linda, chamada Bluebird, tem a cativante Mrs. Vanderbilt, tem a hipnótica Let Me Roll It, com o seu riff antológico de guitarra, tem uma canção bucólica linda, intitulada Mamúnia, tem uma canção até meio George Harrisoniana, intitulada No Words, tem uma outra música tristemente celebratória, que é Picasso's Last Words, e tem a triunfante 1985. Cara, olha a sequência. Se você ouvir esse disco, você não vai acreditar. É isso mesmo, cara. É uma sequência inacreditável dentro de um único disco que, volto a frisar, ele parece uma coletânea. Aí, depois da turnê de 74, e com uma formação de quinteto já estabelecida com novos músicos, o Paul McCartney ele resolveu gravar um disco novamente fora da Inglaterra. Só que ele ficou muito escaldado com as confusões que aconteceu lá na Nigéria, que ele escolheu a civilidade e a tradição musical de duas cidades americanas, Nashville e New Orleans. E essas influências do cenário musical reverberaram no próximo disco, que foi esse aqui, ó, o Venus and Mars, de 1975. Obviamente que ele bebeu de todas as informações que ele recebeu nesse período do Paul McCartney. A abertura do disco, inclusive, que é uma canção muito delicada, folk, que é a canção, a faixa título, ela fala, inclusive, da deliciosa ansiedade que a gente tem antes de começar um show de rock, né? Inclusive se concretiza na faixa que vem na sequência, apropriadamente batizada como Rock Show. Inclusive, essa música você pode apostar que ela influenciou milhares de bandas posteriores. Que é um exemplo de uma famosa? O Cheap Trick, por exemplo. Não tem como você não sorrir ao ouvir aquela deliciosa veia melódica do Paul McCartney, que é genial, cara, em Listen to What the Man Said, que inclusive tem uma canção, ela é pontuada por um clarinete, cara. Tem a abordagem cabaré em You Gave Me the Answer, por exemplo. Tem uma soul music mais roqueira em duas faixas, cara. Uma chamada Letting Go e principalmente numa outra chamada Medicine Jar. Tem também Rhythm and Blues em Call Me Back Again e tem outras pérolas lindas espalhadas nesse disco, incluindo uma impagável Magneto and Titanium Man, que é uma canção, cara, com o Paul McCartney cantando a respeito de personagens de histórias em quadrinhos, cara. E certamente essa canção foi, vamos dizer assim, a gênese do surgimento, décadas depois, de várias bandas alegrinhas, cara, tipo Supergrass, por exemplo. E aí, na sequência, veio uma das maiores provas de que o Paul McCartney é um talento absurdo para criar canções incríveis num piscar de olhos, já que ele trabalhou sob uma enorme pressão para entregar a tempo um álbum que fosse essencial como suporte para uma turnê americana de 1976. Essa turnê, inclusive, foi registrada nesse álbum aqui, ó, Wings Over America. Tá ok? Cara, eu vou fazer um vídeo lá no Clube de Membros VIP só para falar desse álbum, cara. Pra você ter uma ideia, eu gosto tanto desse disco que eu vou mostrar aqui para vocês. Além de eu ter a edição remaster, eu tenho a edição original inglesa desse disco, que é um negócio
eu vou mostrar aqui pra vocês, cara, que eu tenho certeza que vocês vão enlouquecer. É um álbum triplo, tá? Olha só. Olha que demais, cara. Né? E aqui, ó, vem, junto com os discos, vem um pôster. Olha que legal. Eu vou mostrar aqui pra vocês. O vídeo é meu, eu mostro o que eu quiser. Aqui, ó. Olha que legal. Você tem esse pôster aqui. Eu espero que eu tenha conseguido enquadrar inteiro. E atrás ele tem um outro pôster. Aqui, ó. Lindo, né? Pois é, cara. Essa edição aqui é uma edição absolutamente matadora. Para quem é tarado por vinil como eu, vai entender o entusiasmo que eu tenho disso. Esse disco aqui eu comprei quando eu era adolescente. Eu tinha, acho que o quê? Eu tinha 16, 17 anos, cara. E é um disco, como eu falei, ó, aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. É um disco triplo, ó. Ó, aqui, ó. Os dois aqui e um aqui junto com o livreto, cara. Isso aqui é um verdadeiro tesouro que eu tenho aqui e que comprei na época, cara. Nossa senhora, nem vou falar da dificuldade que eu tive de juntar dinheiro para comprar esse disco aqui, cara. Mas tá aqui na coleção. Então, para ter um suporte para essa turnê que foi registrada nesse disco, o que aconteceu, cara? O Paul McCartney com o Wings lançou o Wings at the Speed of Sound em 1976. Um disco que foi lançado com uma absurda pressa. Aliás, essa pressa estava logo no título, né? Wings at the Speed of Sound. E esse disco aqui, cara, é um dos discos mais subestimados da carreira do Paul McCartney. A começar por uma das canções mais deliciosamente bobas de todos os tempos. Bobas e espetacular, né, cara? Inclusive o próprio Paul, ele nunca fez questão de esconder isso, nem no título e nem na letra. Tanto que a canção chama Silly Love Songs, ou seja, canções bobas de amor, cara. Porque na letra ele diz que não há nada de errado em preencher o mundo inteiro com canções bobas de amor, né? E isso era uma clara resposta aos críticos da época que desdenhavam dessa genialidade do Paul como compositor, cara. E uma das outras maravilhas desse álbum aparece também logo de cara, que é Let Them In. Seguida, evidentemente, de outras canções absolutamente incríveis, como Beware My Love. Aliás, a edição remaster desse disco aqui, tem uma edição especial que traz uma versão demo dessa canção como bônus, que tem o John Bonham tocando bateria. Cara, é demais, cara. E tem também uma outra linda canção, tipo balada, é uma balada em piano, que é Warm and Beautiful. Tem também uma canção portentosa, que é Time to Hide, na qual, inclusive, o Paul McCartney, ele marotamente pegou um trechinho de alguns segundos de um antigo sucesso da banda Vanilla Fudge. Tenta descobrir, aliás, o trecho e qual música foi pescada, né? Porque eu vou falar disso quando eu fizer um vídeo a respeito do Paul McCartney exclusivamente lá pros sócios do meu clube, tá bom? E aí, pro disco seguinte, o Paul McCartney ele resolveu fazer uma outra loucura e ele decidiu montar um estúdio, presta atenção, dentro de um iate alugado lá nas Ilhas Virgens, cara. Não foi lá uma boa ideia, porque no meio da gravação houve uma outra debandada dos músicos da banda e o Paul McCartney se viu mais uma vez só com a Linda e com o Danny Lane. Aliás, lá no meu clube de membros vivos eu vou contar uma história de como é que o Paul McCartney lançou um compacto em 1977, uma canção chamada Mull of Kintyre. Aliás, uma canção belíssima. Eu tô atrás desse compacto original há muitos anos, cara. E essa música é uma homenagem à região da Escócia, onde o Paul McCartney tinha uma fazenda, cara. E esse compacto fez um sucesso absurdo, né? Incluindo um refrão antológico, pontuado por um monte de gaitas de fole. Mas assim, eu vou contar a história de por que o Paul McCartney se recusou a incluir
no novo disco essa música. E o novo disco é esse aqui, ó. Era o London Town, que foi lançado em 1978, se não me falha a memória. 78, exatamente. E Mall of Centauri acabou entrando como música bônus dessa edição remasterizada em CD. Mas na época o Paul McCartney não quis colocar no álbum. Doideira, né? E esse disco aqui, ele tem uma predominância de baladas. Assim, as baladas são todas lindas, cara. Tipo a faixa título, tem uma chamada I'm Carrying e tem a With a Little Luck. E tem como contraponto a essas baladas, cara, umas canções vibrantes, cara. Tipo Café on the Left Bank. Tem uma música muito legal chamada I Had Enough. E, inclusive, uma das minhas canções favoritas nesse disco. E esse disco aqui tem a única canção, na minha opinião, em que o Paul McCartney assumiu o lado rock progressivo dele, cara. Numa canção desconcertante, intitulada More Smooth and the Grey Goose. Você vai ouvir essa música, ela é meio psicodélica, meio progressiva, você vai pirar com essa música, eu tenho certeza. E é sempre bom lembrar que esse disco aqui foi muito malhado pela crítica na época. E ainda é até hoje, você quer saber, cara, e isso eu acho uma tremenda injustiça. E aí foi então que em 1979 saiu o derradeiro disco do Paul McCartney com o Wings, que é o Back to the Egg. Que foi um disco, cara, em que o Paul McCartney ele pretendeu marcar como se fosse um retorno dele para um lado mais roqueiro. E de uma certa forma ele conseguiu isso em algumas faixas bem legais, tipo Getting Closer. Tem inclusive uma canção aqui intitulada Speed It On, que foi a tentativa que o Paul fez para se alinhar com o som punk da época, cara. Uma canção muito divertida. Tem uma canção, aliás, uma outra canção pesada e muito subestimada, intitulada Old Young Sir. Tem uma To You e tem a tal Rockestra Team e So Glad to See You Here, que são duas faixas em que o Paul McCartney contou com um timaço de apoio. A tal da Rockestra, que era o David Gilmour, o Hank Marvin, que era o guitarrista dos Shadows, e o Pete Townshend nas guitarras. No baixo era o John Paul Jones e o Ronnie Lane, do Small Faces. E na bateria, cara, era o John Bonham e o Kenny Jones, que depois foi pro The Who, entre outros músicos incríveis, cara. E esse álbum, ainda hoje, é criminosamente esquecido na discografia do Paul McCartney, cara. E aí, por que eu falei que esse disco aqui foi o derradeiro? Porque, como o Paul McCartney e o Wings, esse foi o último disco. Porque o que aconteceu, cara? Quando o Paul McCartney e a banda foram fazer uma turnê no Japão em 1980, no aeroporto, logo quando o Paul McCartney chegou, ele foi preso, cara, por posse de haxixe. E ele passou 9 dias detido numa cadeia japonesa, cara. E aí, quando ele foi solto, a banda voltou para a Inglaterra e assim, não tinha mais clima entre eles, cara. E o Paul McCartney terminou a banda e ele passou a abraçar completamente uma carreira realmente solo desde então, sem o Wings. Mas essa fase, o início da carreira solo dele e a montagem do Wings e a discografia do Wings são capítulos da carreira do Paul McCartney que você tem que ouvir com a máxima atenção, porque eu tenho certeza que você vai adorar. Aliás, deixa aqui nos comentários se você reouviu essa fase do Paul McCartney. Fala pra mim assim, qual foi a sensação que você teve reouvindo tudo isso, tá bom? Não esquece também de fazer a sua inscrição aqui no canal e também não esqueça de você clicar aqui embaixo na descrição do vídeo para que você seja sócio do meu clube de membros VIP, né? Cheio de material inédito, e também clicando no link correspondente para você adquirir esse livro do Paul McCartney espetacular de fotos e textos dele quando eles foram fazer aquela turnê americana ali em 63, 64, cara. Que é um livro espetacular que eu tenho certeza que você vai adorar, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.